Bom, agora, já que o nosso tema é hérnia discal, tem gente ouvindo pelo rádio, tem gente ouvindo podcast, né? E tem gente vendo aí pelo YouTube. Então a gente vai tentar conduzir essa explicação de uma maneira que você consiga entender, porque todo mundo sabe o que é uma coluna vertebral, né? Então, doutor Jorge, o que é uma hérnia discal? Perfeito. Nós temos vértebras que dão sustentação ao nosso corpo, as vértebras mais superiores que sustentam a cabeça, pescoço, cervicais. Temos um conjunto de outras vértebras torácicas que dão abrigo aos órgãos, de elas se originam também as costelas, né? Como elas são menos móveis, são menos comuns, porém não raros, né, de ter hérnia discal. E as vértebras lombares, junto com as cervicais, as mais móveis, a que mais tem movimento no corpo. Como o disco intervertebral está ali com a função de oferecer uma sustentação, um processo muito importante de absorver impactos, esse disco ele é composto de um emaranhado de anéis fibrosos, entre 20 a 23 anéis de fibra, semelhante, numa comparação grosseira, claro, a um pneu radial. O pneu do carro, que não precisa mais de câmera, o próprio emaranhado de arames vão dar forma, né, àquele pneu. E no caso da hérnia discal, então nós temos aquele emaranhado de anéis de uma fibra bastante dura e dentro o material gelatinoso chamado núcleo pulposo, que tem um processo extraordinário. Conforme o paciente, conforme a pessoa inclina a coluna para os lados, para frente, para trás, ele vai se deformando para dar a condição de promover o movimento, as vértebras conseguirem fazer o movimento e eles então absorverem esse choque. É correto lembrar que alguns já ouviram falar isso, que a estatura da pessoa mais adequada para ser medida é quando ele acorda de manhã, porque durante o sono, durante o repouso, todos esses discos foram reidratados e a pessoa vai ter, isso é diferença de milímetros, mas mecanicamente acontece isso. E no final do dia, conforme o trabalho, conforme a atividade, eles já estão bastante, perdem bastante líquido para o meio e se desidratam. Nesse processo, alguns acabam se hidratando por inteiro e começam a se romper. Ou, por não suportar muito esse impacto, eles vão se abauloando, vão se deformando para as laterais. E esse, então, que se chama hérnia de disco. Eu já vi estudos que mostram que 30% a 40% de pessoas que tenham mais de 30, 40 anos já têm pequenas hérnias discais, porém não são sintomáticas, ou seja, não comprimem nada. Então, porque a vértebra não dói e o disco não dói. O paciente só vai ter dor, mesmo que ele esteja rompido, ele não dói. O paciente só vai ter dor a partir do momento que esse disco for incomodar um nervo vizinho ali, né? E ele pode ter, então... E esse nervo normalmente está bem próximo. Está bem próximo. Entre a parte posterior das vértebras passa o canal medular, que vem lá do cérebro, né, protegendo. A mesma dura mater, a mesma meninges que protegem o cérebro, aquelas que todos os pais preocupam quando as crianças têm febre. O primeiro teste que o pediatra faz é sobre uma meningite, para investigar uma meningite. Elas vão descendo e vão formando como se fosse um saco de proteção até a lombar 1. E a partir dali a caudequina, e dele partem entre cada vértebra para as laterais um par de raiz nervosa. Essas raízes têm uma configuração de uma árvore mesmo. Várias raízes formam ramos e vários ramos formam um nervo principal que vai levar todos os estímulos elétricos que vêm do corpo para produzir movimentos. É uma rua de 2 vias e traz de volta a sensibilidade. Então aí é onde a pessoa tem que imaginar a estrutura que no nosso corpo que traz a condução da dor é a mais sensível possível, né? Imagina ela sendo comprimida por um disco. Então a bem dor interessante. É muito forte. A estrutura que transmite o sinal na dor, ela tem que ser extremamente sensível, porque se o dedinho do seu pé lá, né, dá uma cutucadinha numa quina de uma mesa, né, ou num espinho, ou numa pedrinha que seja, está imaginando? Então ela tem que estar super sensível, às vezes uma queimadura também, né, que vai transmitir através aí do sistema nervoso. Então imaginemos quando
essa hérnia, né, ela começa a sair dessa região da coluna e começa a dar o toque ali no nervo, né? Aí o negócio deve ser uma dor realmente forte aí no caso.